a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês que são chamados, que foram chamados a estar aqui nessa tarde, nesse grupo de oração do Inácio. Em nome de José Cláudio, participe do grupo de oração Nossa Senhora das Graças, que acontece toda quinta-feira aqui na cripta da Catedral, das 8 às 21h15, mais ou menos. É uma alegria estar aqui hoje, mais uma vez com vocês, partilhando a Palavra de Deus. E o tema desse grupo de oração hoje é Moldados pelo Espírito Santo. Você já sentiu moldado aí pelo Espírito Santo? Sabe o que é moldar, né? A gente vai trabalhando argila, trabalhando barro, moldando. E é isso que o Espírito Santo, ele faz na nossa vida, ele faz em cada um de nós. Nós somos chamados a uma vida nova pelo Espírito Santo. Esse é o chamado que Deus está fazendo na tua vida nessa tarde, a mudar a nossa mentalidade, mudar o nosso jeito de ser. O que é mudar a mentalidade mesmo? Mudar a mentalidade é, por exemplo, se eu acabava de almoçar e jogo o meu resto de comida no lixo, então eu preciso mudar a minha mentalidade, eu preciso não jogar mais. Isso que é mudar a mentalidade, mudar o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir. E os frutos do Espírito Santo, nós vamos estar falando daqui a pouco, vai acontecendo quando nós passamos a cuidar da nossa vida espiritual. Eu preciso não só cuidar da minha vida material, do meu físico, mas eu preciso também cuidar da minha alma, cuidar de todo o meu espiritual. Nós vamos pegar a palavra de Deus que está em Gálatas, carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 seguinte, onde a palavra de Deus vai estar dizendo, vai estar falando dos frutos da carne, que eu não vou ler, mas também dos frutos do Espírito Santo. Gálatas 5, do 22 seguinte. Amém, misericórdia, aleluia, aleluia, porque você encontrou a palavra de Deus. Amém. Os frutos do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, procedemos também de acordo com o Espírito. Palavra do Senhor. Então nós vimos aqui, como eu dizia, os frutos do Espírito Santo na nossa vida. Cristo veio para nos libertar. Ele veio para nos dar liberdade, para não ficarmos presos à lei. Os primeiros cristãos, ou os cristãos antes de Jesus, eles viviam presos à lei. Mas o que Jesus fez? Não, vocês vão ficar livres da lei. Porque se eu vivo sobre a lei, eu faço alguma coisa por obrigação. Não, eu preciso ter a liberdade. Então foi para isso que Jesus veio, para nos dar a liberdade de agir. Eu venho à missa porque eu preciso, porque eu quero vir, porque eu tenho a liberdade de vir. Eu venho ao grupo de oração porque eu tenho a liberdade de vir, porque eu quero vir. Eu não venho aqui porque a minha esposa me obrigou a vir, ou o seu marido não obrigou você a vir. Você veio porque você tem toda a liberdade. E Jesus nos convida a praticar a fé e viver do seu Espírito Santo, andar no Espírito Santo, caminhar no Espírito Santo. A palavra de Deus no finalzinho diz, se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Se nós queremos ser batizados no Espírito Santo, então eu tenho que andar de acordo com aquilo que o Espírito Santo pede. Então,
por exemplo, nós somos batizados no Espírito Santo, ou nós tivemos uma efusão do Espírito Santo no início da nossa caminhada com Jesus. Nós tivemos o batismo no Espírito Santo, que foi o marco inicial da nossa vida. Foi a partir desse momento que nós iniciamos uma nova caminhada, uma nova vida. Então nós somos chamados a essa vida nova. Nós somos chamados a não viver as obras da carne, que são muitas e que não são boas. Então, nós somos chamados a viver essa vida nova, essa vida diferente. Nós não estamos vivendo mais no passado e nem no futuro, mas nós estamos vivendo o presente. O presente é essa vida nova. O presente é esquecermos a vida antiga, não querer voltar à vida antiga. Porque muitos estão vivendo hoje, mas querendo voltar a uma vida antiga, ou estão vivendo no passado. Vida nova, vida para frente, bola para frente. Nós precisamos jogar a bola para frente. Não vivemos no passado. Tem gente que ainda está no passado, não perdoa, ainda já faz 50 anos que não perdoa o marido, está lá no passado ainda. Então nós somos chamados a viver uma vida nova. Só que os nossos comportamentos, as nossas atitudes, como eu dizia, elas precisam produzir frutos. Elas precisam ser frutos novos, ser frutos bons. E qual que é o fruto? Um dos frutos do Espírito Santo é o amor. Amar uns aos outros, como eu vos amei, vai dizer Jesus. Mas também amar a mim próprio. Tem gente que não se ama. É preciso amar também a si próprio, cuidar da sua saúde, cuidar da sua vida. É isso. E são frutos, esses são frutos do Espírito Santo. Outro fruto é a alegria. A alegria, não aquela alegria de sair por aí dando risada, dando gargalhadas, para parecer que você está feliz, não, mas é uma alegria que vem do Espírito Santo, é uma alegria verdadeira, e essa alegria encontra-se na salvação. Nós podemos estar até tristes por alguma coisa que está acontecendo na nossa vida, por alguns desafios, mas ao mesmo tempo nós somos alegres, porque nós temos a certeza da salvação que o Senhor já nos deu, salvação que Ele já garantiu para cada um de nós, que só falta nós conquistarmos essa salvação. Às vezes o Senhor nos dá alguma coisa, mas a gente não vai atrás, a gente não vai buscar. Então nós somos chamados a buscar essa salvação que Ele nos ofereceu, que Ele nos deu e está nos dando. Outro fruto é a paz. Paz não é ausência de guerra. Mesmo em meio às guerras, tribulações, o que é paz? Nós estamos em paz quando nós aceitamos a graça de Jesus Cristo em nossa vida. Quando nós prometemos que vamos caminhar com Ele todos os dias de nossa vida. Quando nós nos encontramos com Jesus verdadeiramente. Quando nós fazemos uma experiência com Jesus, então nós estamos em paz. Então, isso é paz. Então, é fruto do Espírito Santo. Outro fruto é a paciência. Você já testou a paciência hoje? Às vezes a gente tem pavio curto, né? Pavio curto. Mas é normal em cada um de nós. É normal. Mas essa paciência que está dizendo aqui é a gente saber esperar o tempo de Deus. Os tempos de Deus é diferente do nosso tempo, do nosso relógio. Os tempos de Deus é diferente. Um dia lá no céu pode equivaler a um ano, ou um ano como um dia, assim por diante, ou como 1000 anos. Os tempos de Deus é diferente do nosso tempo. Então a gente precisa esperar com paciência. Às vezes a gente pede uma cura e
Deus demora um pouco. E às vezes a gente perde a paciência e fica indo contra Deus. Então, fruto do Espírito Santo, paciência, espera o tempo de Deus. Visitava uma família que um membro da família estava com câncer e ele estava paciente. Ele estava na paciência de Deus, tendo a certeza que o Senhor iria o curar. Então ele estava na paciência de Deus, ele teve paciência. Então a gente precisa, paciência é esperar as coisas de Deus acontecer, porque senão a gente vem a um grupo de oração, pede alguma coisa para Deus, e Deus demora um pouquinho para realizar, logo a gente não está vindo mais, porque acha que Deus não ouve. Então, que cristão que muitas vezes a gente é, se a gente não espera Deus, a gente precisa esperar o tempo dele. Outro fruto é amabilidade e bondade. É a gente ter esse bom relacionamento com as pessoas. Quantas vezes a gente vem ao grupo de oração, tem um bom relacionamento, vem à missa, tem um bom relacionamento com todo mundo? Isso é bonito, isso é bom. Isso é ótimo, a gente ter essa bondade. A gente, o fruto do Espírito Santo da bondade é a gente ser bondoso sem esperar recompensa. Porque às vezes tem pessoas que não têm o fruto do Espírito Santo. Ele é bondoso com as pessoas para vender um produto, ele é bondoso com as pessoas para esperar algo em troca. Aí não é fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é a gente ter amabilidade, ser bondoso, sem esperar recompensa. Outro fruto é ser manso e ter domínio próprio. Ser manso. O que é ser manso? Ser manso não é aceitar as pessoas que pisar. Pode me pisar à vontade, eu sou manso. Não. Ser manso é a gente também ter domínio próprio das coisas, da situação. É a gente controlar as nossas emoções, porque todos nós temos emoções. Todos nós temos as nossas emoções. E se a gente não controla as nossas emoções, quando existem as emoções boas, que é a alegria, de estar alegre com alguma coisa, é uma emoção, mas também existem as emoções que a gente precisa controlar, porque senão a gente sai por aí, socando todo mundo. Então a gente precisa controlar as nossas emoções. Por que muitos casamentos não dão certo? Porque o casal não sabe controlar as emoções. E aí o que acontece? Por que muitos pais, por que muitos filhos saem de casa? Porque não conseguem controlar as emoções. Então, o fruto do Espírito Santo é nós sabermos controlar, pedir a Deus que nos ajude a controlar as nossas emoções. Se a gente não controla as nossas emoções, a gente não participa nem do grupo de oração direito, porque a gente não aceita o irmão, também a bondade, a amabilidade. A gente não consegue participar porque a gente não aceita as pessoas. A gente não aceita o jeito do irmão conduzir, a gente não aceita o jeito do irmão pregar, a gente não aceita o jeito do irmão. Então, precisamos controlar as nossas emoções. Os frutos do Espírito Santo é resultado de uma luta constante. Os frutos do Espírito Santo é resultado de vida de oração, de joelho no chão. Os frutos do Espírito Santo é resultado de oração pessoal. Então, para conservarmos os frutos do Espírito Santo, a gente precisa rezar. A gente precisa da palavra de Deus, a gente precisa orar com a palavra, a gente precisa participar da comunidade. Então, é resultado de uma vida de comunhão com Deus.
resultado de uma vida de comunhão com Deus. O que é ter comunhão com Deus? É estar com Ele, é estar junto dEle, é estar em oração, é constante com a palavra de Deus, participar de uma vida de comunidade, sendo obediente a Deus. Às vezes a gente não sabe ser obediente nem com uma coordenação, a gente não sabe ser obediente com as pessoas. Me desculpa, eu tenho que falar, eu estava na porção e o padre Alexandre pediu que todos nós viéssemos, subíssemos a escadaria todos juntos. Parece que o povo não entendeu. Cortaram para pegar lugar para sentar. Que falta de obediência, né, gente? Isso é obediência, gente. Ser obediente às pessoas. Se nós não somos obedientes com as pessoas, muito menos com Deus. Então a gente precisa ser obediente. Isso também é fruto do Espírito Santo, gente. Esses frutos precisam ser trabalhados em nós. Nós precisamos trabalhar em nós esses frutos. Eles não caem pronto, não. O Espírito Santo nos dá, mas se a gente não faz um esforço para que esses frutos cresçam em nós, é o que eu dizia no começo, é o que eu dizia lá no comecinho. Se a gente não mudar a nossa mentalidade, os frutos não vão crescer em nós. A gente precisa mudar a nossa mentalidade. Se eu tiro a cadeira que o irmão ia sentar, para mim, então eu preciso mudar essa mentalidade. Eu não posso tirar a cadeira, ele ia sentar ao lugar dele. Só exemplos, né, gente? Então, a gente precisa ir mudando essa nossa mentalidade para que esses frutos cresçam em nós. Se andamos na presença de Deus, andar na presença de Deus, nós vamos nos santificando. Os frutos do Espírito Santo vai nos santificando. E a santificação é uma caminhada longa, é uma caminhada difícil. Então, nós precisamos andar na presença do Espírito Santo. Se a gente diz assim, eu sou batizado pelo Espírito Santo, mas eu vou lá buscar simpatia, gente. Tem gente que ainda busca simpatia para ser curado de alguma coisinha. Se eu vou lá, eu sou supersticioso ainda, então batizado pelo Espírito Santo eu sou, eu preciso trabalhar isso em mim. Eu preciso trabalhar isso na minha vida. E quando nós vamos nos santificando, quando nós vamos vivendo os frutos do Espírito Santo, quando nós vamos produzindo os frutos do Espírito Santo, nós vamos contribuindo com a evangelização, porque outros vão vendo o nosso comportamento, outros vão vendo o nosso jeito de ser. E isso também é evangelização, isso também nos ajuda. Então, que nós possamos nessa tarde, irmãos, ser chamados a uma vida nova. Que nós possamos ser chamados a produzir frutos do Espírito. Nós somos chamados a produzir frutos da alegria, frutos da paz e tantos outros frutos que eu já falei. Nós somos chamados a produzir esses frutos na nossa vida de cristãos, porque senão a ressurreição do Senhor é em vão, porque senão a morte dele na cruz é em vão. Então, Jesus morreu na cruz, não ficou no túmulo, ressuscitou, a pedra rolou, para que nós pudéssemos produzir frutos em abundâncias. Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos faça nova todas as coisas. Já como você está em pé, nós vamos orar. Nós vamos orar pedindo ao Senhor a graça de produzirmos frutos. Coloquemos a presença do Senhor, já estamos na presença dEle. Vamos pedir a Ele essa graça, que Ele continue nos dando ousadia, nos dando força, sabedoria, que Ele continue derramando sobre nós
a graça do Espírito Santo para produzirmos frutos em nossa vida. Porque se nós passarmos deste mundo sem produzir frutos, parece que não fica bom. Então nós somos chamados, nós vamos pedir ao Senhor, derrama sobre nós, Senhor, derrama sobre nós toda graça. Vem, Senhor Jesus, nós colocamos em Ti, nessa tarde, cada um que aqui está, toda a família que veio aqui, para abastecer deste momento de oração. Nós pedimos e clamamos, Senhor, coloque em nossos corações esse desejo, essa graça, esse desejo de irmos, sairmos daqui produzindo esses frutos, Senhor. Por isso, coloque em nossos corações esse desejo, planta em nós esse desejo, Senhor, de sairmos daqui produzindo os frutos, Senhor, do Teu Espírito. Por isso, colocamos em Ti e vamos orar no Espírito. Vamos orar no Espírito. Vai pedindo ao Senhor que você seja íntimo dele. Vai dizendo para ele: Senhor, eu quero ter essa intimidade. Senhor, eu quero sentir algo grandioso na minha vida. Eu quero sentir, Senhor, junto de Ti. Eu quero sentir, Senhor, essa graça, essa comunhão. Eu quero estar em comunhão contigo, Senhor, a partir deste momento. Eu quero, Senhor, estar em comunhão. Eu quero sentir parte da Tua família, Senhor. Eu quero sentir parte do Senhor na minha vida. Por isso eu quero ser melhor, Jesus. Por isso vai tocando, Senhor, em cada um de nós. Vai tocando em nossos corações. Vai amolecendo os nossos corações. Vai transformando os corações. Talvez corações machucados. Talvez corações feridos. Talvez pessoas que faz muito tempo que não se confessam, ou pessoas que ainda não conseguiram perdoar há muito tempo o seu irmão. Por isso vai dando, Senhor, toda a bondade a cada um de nós, vai frutificando cada um de nós, Senhor, vai tocando muitos corações, vai tocando, Jesus, vai realizando curas espirituais, vai realizando uma cura interior, Jesus. Vai movendo corações, vai transformando corações, Senhor. Vai frutificando, Jesus. Vai transformando vidas, Senhor. Canta ramalagia, lamalagia, lamalagia, lamalagia. Vai cantar. E vamos cantando ao Senhor.
Senhor.